Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, professor e amigo Roberto Wagner, professor da Escola Bíblica Dominical, e no vídeo de hoje eu trago para você a lição 4 de adulto, que tem como título, tem como tema a confirmação de uma promessa. Nessa parte introdutória nós vamos abordar o título da lição, vamos abordar o texto áureo, vamos abordar a verdade prática, também vamos estar comentando um pouco a respeito da leitura semanal, também chamada de leitura diária, e vamos estar também abordando um pouco da nossa leitura bíblica em classe. O nosso tema vai estar pautado da seguinte forma: a confirmação de uma promessa. E nesse título, confirmação de uma promessa, nós temos duas palavras fortes. A primeira palavra é confirmação. Quando você vai atrás da definição desta palavra confirmação nada mais é do que o ato de tornar algo seguro, firme. A confirmação aponta para algo que é verdadeiro. A palavra confirmação refere-se à comprovação de um fato. Quando você aborda a segunda palavra é promessa. Essa palavra, ela é vista em nosso meio, essa palavra é ensinada em nosso meio, essa palavra é muito discutida, mas quando você vai observar e olhar a definição desta palavra, a palavra promessa significa um compromisso. A palavra promessa significa um ato de realização para o futuro. E quando você espiritualiza essa definição ou esse tema aí, que é a confirmação de uma promessa, você pode muito bem aplicar e entender que Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que confirma a sua palavra, e aquilo que Deus, não um homem, aquilo que Deus prometeu para você, de fato, meu irmão, irá se cumprir. Já prepara logo o culto em ação de graça, convida os irmãos e com certeza o coro do Glória a Deus será engrossado aí na tua casa ou até mesmo na tua igreja. Então, esse título, ele é um título bastante sugestivo e alegra muito o coração do crente fiel na presença de Deus. A confirmação de uma promessa. Se até aqui esse vídeo tem te ajudado, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal. Vamos agora para o texto áureo da nossa lição. O texto áureo diz: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Meu amado e querido aluno, perceba que esse texto áureo, ele pode ser dividido em algumas partes. Esse texto áureo, ele pode ser fatiado, ele pode ser pontuado, de tal forma que tenha uma clareza para que você possa compreender o que esse texto está querendo dizer. Esse texto, ele está em Gênesis capítulo 17, versículo de número 7. Então você pode entender e começar a fatiar esse texto, entender os pormenores dele. Por exemplo, quando você pontua, você vai perceber que o nosso texto áureo, ele diz da seguinte forma: estabelecerei o meu concerto. E aí você faz a seguinte pergunta para o texto: estabelecerei o meu concerto entre quem? O texto diz: entre mim e ti, ou seja, entre Deus e Abraão. Em segundo lugar, Deus estabelece o concerto entre Deus e Abraão, e em segundo lugar, vai estabelecer o concerto entre Deus e a semente de Abraão, e em terceiro lugar, vai estabelecer o concerto entre Deus e a geração pós-Abraão. Então, nesse texto áureo, de cara, nós temos a ideia de concerto, ou seja, uma aliança que é feita com Abraão, os seus e aqueles que irão vir depois de Abraão. Quando você vai olhar também mais um detalhe aí desse texto áureo, você vai perguntar o seguinte para o texto: e como é que vai ser esse concerto? Como é que vai ser esta aliança? Se não, perceba o que o texto diz. O texto diz que esse concerto será perpétuo, ou seja, esse concerto será para sempre. Mas uma terceira observação que nós iremos observar é que, além de Deus estabelecer esse concerto com Abraão, sua semente e as gerações, e além desse concerto ser perpétuo, você vai observar também o objetivo desse concerto. E qual é o objetivo desse concerto? É que Deus fosse Deus de Abraão e que seria também Deus da sua semente e de sua geração.
Se até aqui esse vídeo está te ajudando, eu só peço que você deixe o seu like e se inscreva também no nosso canal. Vamos agora para a verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Mais uma observação interessante que você pode fazer aqui é pontuar para que gere clareza para o seu entendimento. Quando você começa a fazer as perguntas para o texto, você começa a entender que o texto vai te dar as respostas para que haja uma clareza melhor para o teu entendimento. Perceba, na verdade prática, ela diz: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Deus é o quê? Fiel. Glória a Deus. Deus é fiel. Entenda que Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para realizar tudo aquilo mais do que pedimos ou que pensamos pelo seu poder que opera em nós. Deus é fiel. Para quê? Para cumprir. Cumprir o quê? As suas promessas. Meu irmão, se Deus fez uma promessa para você, creia que Deus é fiel para realizar. E como já citamos aqui, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Se esse vídeo está te ajudando, eu só peço que você deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal, compartilhe aí com a sua igreja, porque isso vai nos ajudar muito e nos motivar a permanecer aqui na plataforma. Agora, a nossa leitura diária, também chamada de leitura semanal, nós iremos destacar aqui alguns pontos. Primeiro, nós vamos destacar Jeremias, capítulo de número 1, o chamado de Deus para a vida de Jeremias. Nós vamos ver Deus fazendo promessas para Jeremias ali no capítulo de número 1. E quando a gente estuda um pouquinho mais a respeito do chamado, nós temos 3 chamados. Eu disse quantos chamados? 3 chamados para o ser humano. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. O segundo chamado é o chamado para a obra. E o terceiro chamado é para estar com o Senhor no céu de glória. Aqui, Jeremias recebe uma convocação para a obra. Aqui Deus convoca Jeremias para a obra e também faz promessas a ele de se tornar um grande profeta no meio das nações. Perceba que esta palavra se cumpriu cabalmente na vida de Jeremias. Uma segunda dica, terceira e quarta dica que nós iremos citar aqui na leitura semanal está em Gênesis 17, versículo de número 15, quando Deus muda o nome de Sarai. Deus muda o nome daquela mulher. A mudança de nome aponta para novidades de vida. A mudança de um nome aponta para uma mudança, aponta para uma novidade de vida. E aqui, quando a gente aplica isso aqui, a gente vê muitos dos nossos irmãos que outrora tinham nome aí de prostituta, tinham nome aí de beberrão, de mentiroso, aceita Jesus, Jesus muda o nome, agora é servo de Deus, agora é servo do Altíssimo, agora é pregador do Evangelho, é levita, é adorador. Deus muda o nome no sentido de dar uma novidade de vida. Já quando você vai para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, aqui também na nossa leitura semanal, também aponta para uma novidade de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, a nossa última dica está em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 10, quando aquele texto de você parar e abrir esse texto e ler para o seu aluno, meu irmão, pode ter certeza que esse texto vai falar muito ao coração do seu aluno, porque essas 3 últimas passagens bíblicas apontam para uma mudança de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 9. Mas aqui, meu amado e querido professor, o correto é você abordar texto e contexto. O texto está no capítulo 17, do 1 ao versículo de número 9. Mas aqui a grande sacada desse texto é você abordar aqui o capítulo de número 17 por completo. E quando você aborda esse capítulo 17 por completo, nós podemos dividir esse texto em 5 grandes seções, ou 5 importantes partes,
ou fatiar ou dividir esse texto em 5 porções. A primeira porção, ou primeira parte, está do versículo de número 1 ao versículo de número 3, quando Abraão ouve a palavra de Deus. Abraão é surpreendido pela presença de Deus. Deus, uma vez mais, se apresenta para Abraão. E o que Deus vai falar? Está agora na segunda parte, ou segunda porção do texto, que está do versículo 4 ao versículo de número 8, quando agora Deus vai fazer promessas para Abraão. Você vai pegar essas fatiações, vai pegar essas partes desse texto, vai ler para o seu aluno e destacar as principais partes. Primeiro, da primeira parte, que é o versículo 1 ao versículo 3, você vai ver o que Deus está falando para Abraão. Em segundo lugar, do versículo de número 4 ao versículo de número 8, você vai contemplar as promessas de Deus, vai ler as promessas de Deus para Abraão. E a nossa terceira parte desse capítulo 27 está do verso 9 ao versículo de número 14, onde você vai ver o que Deus queria de Abraão, o que Deus requeria para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida de Abraão. E do versículo de número 15 ao versículo 22, nós vamos ver Deus mudando o nome de Sara. Sara ou Sarai é a mesma pessoa, não vai ter problema nenhum aqui. Você vai ver Deus mudando o nome desta mulher, apontando para uma novidade de vida, apontando para uma mudança, para dias melhores, apontando para algo novo e inédito na vida daquela mulher. E a nossa quinta parte será do versículo 23 ao versículo de número 27, que irá falar da circuncisão. Então a nossa leitura bíblica em classe, ela está bem aí fatiada, bonitinha, para que você possa aplicar para o teu aluno. Vamos para o comentário da lição, que será dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Da nossa introdução, ela vai ter como palavra-chave a palavra promessa. E aqui na nossa introdução, professor, existem 3 pontos que nós gostaríamos de abordar. Primeiro, a palavra promessa, né? E aí você vai poder trabalhar claramente com o seu aluno, que já vem sendo trabalhado desde o título da lição. E em segundo lugar, talvez uma coisa nova para você. Você vai ver que mesmo na velhice, Abraão e Sara ainda dão fruto para o Senhor. Ou seja, não é porque você está em idade avançada que está tudo acabado, que está tudo terminado. Não, meu irmão. Mesmo ainda em idade avançada, você ainda pode produzir frutos para o Senhor. Nunca pense que você está inválido, nunca pense que você não pode fazer nada, porque Abraão e Sara ainda na velhice deram bons frutos para a glória do nome do Senhor. Em terceiro lugar, você pode ver no finalzinho da introdução a fidelidade de Deus. Se você parar para observar, desde a verdade prática, estamos enfatizando a ideia da fidelidade de Deus. Creia na fidelidade do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se esse conteúdo está te ajudando na produção da sua aula, não esqueça, deixe o seu like, deixe o comentário e também se inscreva em nosso canal. Vamos agora para o primeiro tópico da lição, que terá 3 subitens. O primeiro tópico da lição fala: Deus muda o nome de Abraão e de Sarai. O primeiro subtópico fala o novo nome de Abraão. O segundo subtópico fala o novo nome de Sarai. E o terceiro subtópico nós temos o pai da fé riu diante da promessa. Perceba, meu amado e querido aluno, meu amado e querido professor, você vai observar que o primeiro tópico da lição, né, e o primeiro subitem em especial, o novo nome de Abraão, você pode observar que naquela época, como é que era dado os nomes? Os nomes eram dados de acordo com a característica quando o menino nascia, também era dado de acordo com a vontade de Deus. Enfim, naquela época existiam algumas situações que levavam o pai e a mãe a dar o nome para o seu filho. Por exemplo, Abrão. Abrão significa pai exaltado. Só que essa expressão pai exaltado para o plano de Deus era muito pequeno. E aí é nesse momento que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de multidões. Ou seja, nesse primeiro momento, né, que foi dado pelos seus pais o nome,
era o nome humano, podemos assim dizer, Deus muda o nome para um nome bem mais espiritual. E aí você vai observar que o plano de Deus para a vida de Abraão era bem maior do que aquilo que ele imaginava. E quando você aplica isso aí para os nossos dias, para a minha vida e para a tua vida, o plano de Deus para a tua vida, meu irmão, é bem maior do que aquilo que você imagina. Os sonhos de Deus são bem maiores do que os teus sonhos. Tá? Então, em resumo, esse primeiro subtópico seria isso bem aí. Agora, quando nós vamos para o nosso segundo subtópico, onde nós vamos ver o novo nome de Sarai, perceba que o nome Sarai significa minha princesa ou minha senhora. Isso também, humanamente falando, era muito pequeno para aquilo que Deus queria, para os planos de Deus. Então, Deus muda agora o nome de Sarai para Sara, que quer dizer mãe de multidões. Então perceba que ainda na velhice Sara estava produzindo para o Senhor. E uma vez mais eu digo para você, você não está inválido. Uma vez mais eu digo para você, você, mesmo em idade avançada, você ainda pode produzir frutos bons para o Senhor. Então Deus, no primeiro item, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, que quer dizer pai de multidões. E no segundo subitem nós vamos ver Deus mudando o nome de Sarai para Sara, que quer dizer mãe de multidões. Ou seja, os planos de Deus são sempre maiores do que o nosso. E essas mudanças apontavam aí para uma novidade de vida, apontavam aí para algo inédito que iria acontecer na vida dessas duas pessoas. E agora, o nosso terceiro subitem, nós vamos ver agora o pai da fé se rindo da promessa de Deus. Até porque ele já estava velho, em idade avançada. E ele começa a se rir pensando que a promessa de Deus não iria mais se cumprir. Então perceba aí, meu irmão, eu destaco duas coisas. Primeiro, o tempo da espera. O tempo da espera. O tempo da espera machuca. O tempo da espera nos prova. O tempo da espera faz com que a gente possa pensar em desistir de acreditar nas promessas de Deus. Mas aqui nós vemos a fidelidade de Deus, mesmo em idade avançada, Deus cumprindo a promessa na vida de Abraão e de Sara. Vamos agora para o segundo tópico da lição, que tem como título a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E esse tópico vai nos apresentar três subitens. O primeiro subitem fala: o chamado de Deus a Abraão foi especial. O segundo subitem fala: qual o objetivo do concerto com os patriarcas? E o terceiro subitem vai dizer: o concerto e as promessas. Perceba, meu amado e querido professor e aluno que assiste essa aula agora online, perceba que no nosso primeiro subitem, onde diz o chamado de Deus a Abraão foi especial. É especial por quê? Perceba que Abraão, ele vai ter esse concerto com o Senhor logo após Deus mudar o seu nome. Então isso torna uma ocasião especial. E em segundo lugar, você vai ver que esse subitem vai falar muito a respeito de pacto, né? Também essa palavra pacto pode ser substituída também por aliança. E quais seriam as principais alianças de Deus? Meu amado professor, você poderia abordar aí as principais alianças de Deus para com Israel, e não porque dizer somente a Israel, mas também isso vai se estender também logo mais à igreja. Porque perceba, as principais alianças: a primeira, aliança edênica; depois, aliança adânica; depois, aliança noélica; depois, a aliança abraâmica. Nós temos também a aliança mosaica, aliança palestina, e também nós temos a aliança da graça. Essa aí já aponta um pouco mais para o Novo Testamento. Então, nesse primeiro subitem, você abordando esses dois pontos já seria o suficiente para dar um bom conteúdo para o teu aluno. Já o nosso segundo subitem fala: qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Aqui nós temos três objetivos aqui que o autor da lição vai enfatizar. O primeiro objetivo era que a palavra de Deus, o concerto de Deus, a aliança de Deus iria alcançar não somente Israel, mas iria alcançar todas as nações. O segundo objetivo que o autor vai enfatizar nesse segundo subitem é que Israel fosse luz para as demais nações. Já o terceiro subitem vai alcançar nós,
como igreja, como salvos em Jesus, como pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, para que pudéssemos levar o evangelho a toda criatura, não somente a toda criatura, mas todo mundo que pudesse ouvir e que pudesse entender, levar a pregação do evangelho. Então, esse segundo subitem, os 3 objetivos que o autor enfatiza é esse. Primeiro, que a palavra de Deus, a salvação, seria não unicamente para Israel, mas seria para todas as nações. Segundo, que esse concerto de Deus com Israel fosse para que Israel fosse luz para as outras nações. E em terceiro lugar, para que nós levássemos esse evangelho a toda criatura. O terceiro subitem vai falar a respeito do concerto e as promessas. Aqui o autor vai enfatizar pelo menos 3 promessas que Deus faz a Abraão. Primeira é que Deus seria o escudo de Abraão. Segundo, que Deus lhe daria muitos descendentes. E em terceiro lugar, que Deus lhe daria uma terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente aponta para o Novo Testamento, a promessa de Deus ou a aliança de Deus seria a salvação da nossa alma. E que essa salvação só pode ser dada em Cristo Jesus. Você aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e perseverando em Jesus. Se até aqui essa lição tem ajudado você a edificar os seus alunos e a se edificar, se até aqui essa aula tem sido bênção para você, não esqueça, deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal. Vamos agora para o terceiro tópico da lição, que tem como tema o pacto perpétuo da circuncisão. E os nossos subitens são: primeiro, todo macho será circuncidado. O subtópico 2 virá falar quando deveria ser feita a circuncisão. E o terceiro subtópico vai dizer a circuncisão do coração. Esta circuncisão seria um sinal visível, seria um sinal perpétuo, seria um sinal da aliança entre Deus, Abraão e a sua descendência. Em segundo lugar, nós temos quando deveria ser feita a circuncisão. Todo homem, todo macho, nascido ao 8º dia, seria circuncidado. Isso era para todo o israelita. E em terceiro lugar, nós temos a circuncisão do coração. Na circuncisão do coração, existem 2 pontos que eu gostaria de abordar com você. Primeiro, existiam pessoas que tinham a circuncisão física, mas o seu coração estava longe do Senhor. Então essa circuncisão para nada adiantaria. Em segundo lugar, nós temos a seguinte pergunta: como circuncidar o coração? Amando ao Senhor. Como eu devo circuncidar o meu coração? Servindo ao Senhor de toda a tua alma e de todo o teu coração. É assim que circuncida o seu coração. E assim nós chegamos ao final da nossa aula. Assim nós chegamos ao término. E você, meu aluno, você, professor, que chegou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, faça um comentário e também se inscreva em nosso canal. Eu quero agradecer por você ter chegado até aqui, quero louvar a Deus pela sua vida e, como eu já disse, nos vemos no próximo vídeo.